agradecer pela presença aqui no 4º Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação, dizer que estamos muito felizes em nome do FNDC em receber todas e todos aqui no Maranhão e pela realização desse evento que está correndo muito bem, com debates bastante importantes e bastante atuais do ponto, na agenda da comunicação. Ontem nós tivemos 8 mesas, 4 de manhã e 4 à tarde, que trouxeram aí os debates e as agendas mais contemporâneas, e os desafios que a gente tem hoje aí quando a gente fala em democratizar a comunicação ou quando a gente fala em direito à comunicação de uma maneira mais ampla, que não se restringe apenas mais a democratizar os meios tradicionais de comunicação como nós debatimos no início dos anos 2000. Então, dito isso, fiquei pensando em como falar nessa mesa, que é tão complexa e que traz temas que em si dão uma mesa, Então, falar de discurso de ódio, para quem é negra, mulher e tem uma atuação na internet, já daria aí um gancho enorme para se falar em grupos historicamente invisibilizados, em grupos que não tiveram representação nos meios tradicionais de comunicação e como isso vem se dando hoje nas redes digitais e como existe um contra-ataque, digamos assim, autoritário a essa presença cada vez maior de negros e negras no ambiente virtual. E falar de desinformação também traria aí outros desafios, alguns que já foram postos ontem na mesa sobre desinformação e fake news, que segundo informações que eu recebi foi uma mesa muito potente, muito importante, com um debate bastante qualificado e que o professor Martim Becerra também traz aqui na fala dele, a questão da desinformação também de forma bastante qualificada e a questão das plataformas ou dos monopólios digitais, de como as plataformas hoje são este lugar de controle da informação. Fiquei pensando no que poderia fazer um link entre essas 3 questões e cheguei a um ponto que seria o debate da comunicação, de um modo geral, ele sempre esteve atrelado a quem controla o fluxo da informação, que é uma das perguntas que o Martim trouxe aqui, quem controla os controladores. Mesmo quando a gente está falando de radiodifusão e concentração da propriedade dos meios, a gente também está falando de quem controla o fluxo de informação. Então, o controle de fluxo informacional sempre foi um debate que esteve no âmbito não só da academia, mas também da militância em defesa da democratização dos meios de comunicação. E quando a gente traz isso para o ambiente digital, para o que alguns chamaram atrás, embora nós saibamos hoje que este título de sociedade da informação, de sociedade informacional, tem aí um leque ideológico muito atrelado ao neoliberalismo que foi implementado na América Latina no pós-consenso de Washington, mas quando a gente fala de ambiente digital, a gente também está falando de controle de fluxos de informação. E quem sempre desejou controlar o fluxo de informação, controlar os fluxos, foram as empresas privadas e os estados nacionais. Nunca foi a sociedade civil aquela que ousou pensar em controlar o fluxo da informação. E por que eu estou falando isso? Para a gente pensar um pouco, na própria estruturação dessa sociedade, sobretudo na América Latina a partir dos anos 90, quando as próprias empresas, sobretudo aquelas empresas que eram mais atreladas à indústria do copyright, que são as empresas do cinema, as empresas do campo editorial, as empresas da música, passam a tentar fazer o controle do fluxo de informação na rede para impedir que o compartilhamento pessoa a pessoa, ponto a ponto, pudesse aí desorganizar essa indústria, pudesse limitar o acúmulo capitalista dessas indústrias. Então, no início dos anos 2000, nós temos muitos exemplos dessas tentativas de controle de fluxo internacional de comunicação, o caso do Napster, nos Estados Unidos, o caso do Pirate Bay, na Suécia, são exemplos dessa tentativa internacional de se controlar os fluxos. Estados nacionais também tentaram controlar os fluxos de informação. A China, até hoje, controla aquilo que pode e deve ser lido no ambiente digital. Só que, paralelo a isso, nos anos 90,
e nesse pós-consenso de Washington, a gente também tem um capitalismo que passa a compreender que a produção de dados é essencial para a sua própria acumulação. Então você tem uma centralidade das empresas de telecomunicações, sobretudo nos países periféricos, né? As empresas de telecomunicações passam a ter uma centralidade dentro deste novo modelo capitalista de acumulação. E é por isso que a gente vê nesses países do sul global, né, processos de privatização das empresas públicas de telecomunicações. Então você tem uma confluência de interesses privados ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, que são, primeiro, garantir a propriedade intelectual. Então você precisa controlar o fluxo do que passa pela rede, né, para você garantir que essas mesmas indústrias mantenham a propriedade intelectual sobre o cinema, a arte, a cultura, mas ao mesmo tempo você precisa ter o controle das estradas por onde vai passar essa informação, que são as empresas de telecomunicações. E não é à toa que a nossa Telebrás, né, nesse sentido, é privatizada em 97, se cria aí uma lei geral de telecomunicações que passa então a conceder a empresas privadas o direito, né, de entregar os serviços de telefonia e de internet no Brasil. Agora, as empresas, é importante, né, porque as coisas não se dão por acaso. Você ter uma empresa de telecomunicação sendo privatizada no final dos anos 90 num país do sul global, não significa que as empresas naquele momento estavam interessadas em lidar com a telefonia. Elas já estavam interessadas num ouro muito maior, né, que viria a determinar esse capitalismo de dados, né, esse capitalismo informacional que a gente passa a viver aí a partir do final dos anos 90. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essas duas confluências de interesses, tanto das empresas de telecomunicações quanto das empresas de copyright, elas têm a ver com o controle de informação. Elas têm a ver com o controle de fluxo. É importante controlar o fluxo da informação que circula no mundo, porque isso afeta os negócios, isso afeta o business. E quando vem os anos 2000, a gente, como o Ivan já nos antecipou, acredita, né, tem aí um certo ideário, né, de que a internet pudesse vir a democratizar a informação, a democratizar o fluxo de informação, né, e que ela permaneceria, assim como ela foi, no propósito em que ela foi criada, né, como aberta e livre. E o que a gente vê acontecendo no ambiente digital é justamente o contrário disso. São novas empresas privadas controlando o fluxo de informação. Então a história e a luta por quem controla o fluxo nunca esteve tão forte, nunca foi tão decisiva para a gente falar em democratizar os meios de comunicação. E esse controle de fluxo, ele vale para o ambiente digital, mas ele vale também para o ambiente anterior, para o ambiente analógico, porque a gente está falando de quem controla o fluxo, né? E como fazer para que esses controladores do fluxo obedeçam a um certo interesse público, né? Ou a uma certa ideia de que este conhecimento que eles controlam é um bem comum, né? É um common. Então, o debate hoje sobre plataformas, né, sobre regulação das plataformas, ele acaba sendo muito alicerçado nessa ideia, né, de que é necessário criar certos mecanismos que responsabilizem as plataformas, uma vez que elas hoje são o espaço, o locus onde a esfera pública acontece, né? E elas editorializam tudo aquilo que a gente visualiza no ambiente digital. Então, se em algum momento controlar fluxo significava censurar, e hoje é preciso dizer que ainda há censura no ambiente digital. Recentemente tivemos aí páginas da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores do Facebook, que foram indiscriminadamente retiradas do ar. Nós tivemos um episódio há um ano atrás em que outras milhares, centenas de páginas também foram retiradas do ar, à revelia de qualquer debate público, ou seja, uma plataforma privada definindo, né, o que a sociedade pode postar em rede.
Então, existe ainda censura, mas a gente precisa olhar para esse controle dos fluxos exercido pelas plataformas de uma forma mais ampla, que não é só de censura que a gente está falando. A gente está falando de modalização de comportamentos a partir de uma coleta massiva de dados. A gente está falando de modalização da própria ideia de democracia, né, a partir dos interesses políticos que as pessoas apresentam e compartilham nesses ambientes. Então, hoje, o poder de controlar os fluxos, ele é muito maior. Ele é muito maior porque, a partir da extração de se coleta, mas eu estou gostando mais de usar a ideia da Xoxana, que é de extração, né, porque extrai o dado dos usuários. Então, essa extração dos dados dos usuários, ela é um motor para alimentar o próprio sistema. Ela é um motor para alimentar o próprio capitalismo de dados, né? E se a gente não olha para isso e não percebe que é a partir dessa extração de dados, das experiências que são feitas com eles, com a mineração e o tratamento desses dados, e com a modalização psicológica mesmo, de cada um e cada uma, do que este ou esta vai, como este ou esta vai se comportar nas redes e na vida real, porque essa modalização da nossa personalidade, ela não se restringe ao ambiente virtual, né? Nós estamos imersos no mundo da virtualidade, mas ela se materializa, né, no nosso cotidiano, a partir das escolhas de músicas, a partir das escolhas do que vestir, a partir das escolhas políticas, né, quais são os debates que hoje emergem na